Olá, amigos, irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui através da internet, através das mídias sociais, devido ao distanciamento social, mantendo ainda os trabalhos da nossa casa com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, com as nossas preces. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que nos traz o item 21, que fala sobre perdas das pessoas amadas e mortes prematuras, trazendo a instrução do Espírito Sansan, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então, o item 21, ele nos traz a seguinte mensagem: quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde acreditas ver o mal. A sábia providência, onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queria, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo o que acontece tem razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraria sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis, ao último plano. Acreditem em mim, a morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos. E essas dores vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai, e que se encontra assim, poupado das misérias da vida, ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade é vítima da fatalidade, e que Deus julga não lhe é útil passar maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi teria brilhado, trilhar seu caminho e fazer fortuna? Sempre essa visão estreita. Não se consegue se ele se elevar acima da matéria. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperança, segundo pensais? Quem vos garante que ela não poderia ter sido cheia de amarguras? Acaso considerais nula as esperanças da vida futura, preferindo a vida passageira que arrastais na terra? Pensais então que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados. Alegrai-vos, ao invés de lamentar, quando Deus quiser retirar um de seus filhos desse vale de miséria. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí, para sofrer convosco? Essa dor compreende-se entre aquele que não tem fé e que vem à morte uma separação eterna. Porém, vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor livre do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam, seus pensamentos vos protegem, e as lembranças que tendes deles os enche de felicidade, assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois eles denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus.
Vós que entendeis a vida espiritual, fazei vibrar as pulsações do vosso coração em favor desses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que o abençoe, sentirei em vós aquelas consolações poderosas que secam lágrimas, aquela fé consoladora que vos mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, nessa mensagem, né, que ele fala sobre a perda das pessoas amadas e mortes prematuras, né, nós sabemos que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, né, e Deus faz tudo, né, para que possamos ser felizes. Nos dá a oportunidade da reencarnação, Ele permite, né, que possamos participar da programação da nossa vida na Terra, né? E claro que quando a gente, com o nosso pensamento, né, consegue pensar, né, que Deus está cometendo injustiça, levando um mais jovem, né, tirando às vezes a oportunidade da vida, né, que ele teria pela frente, mas como o próprio texto diz, né, que certeza que nós temos o que seria essa vida pela frente, né? O porquê que muitas vezes os jovens, né, se perdem, né? Tem um futuro, tem a orientação, tem a família, tem toda a proteção, mas num determinado momento, um daqueles jovens daquela família, ele escolhe uma outra vida, né? Bem diferente daquela que estava sendo orientada pelos seus pais, pela orientação que tinha. Então, como é que nós podemos ver isso, né? Que o livre-arbítrio, ele permite que nós façamos as nossas escolhas, né? Que sigamos o nosso caminho. Mas Deus, né, é que sabe, Deus é que nos conduz, Deus é que sabe se precisamos passar por aquelas provas ou não, né? E a nossa programação, ela faz, né, um caminho para que tenhamos esse caminho a cumprir. E neste momento, né, que estamos vendo todo esse distanciamento social, que estamos vendo os comentários na mídia, né, até se escutou em alguns casos, né, as prioridades, né, a quem se dar as prioridades devido à falta de instrumentos, à falta de equipamentos, à falta de leitos, né, se dizer que daríamos prioridade aos jovens, né, aos mais jovens, e hoje está se vendo aí que pessoas idosas, né, estão sofrendo ou adquirindo o vírus, né, e através disso se recuperando, saindo para a continuidade da sua vida e com a idade avançada de 90, de 100 anos. Então, como é que nós podemos julgar, né, que daríamos em dar a prioridade a um idoso ou dar a prioridade a um jovem? Não. Deus, né, sabedor de todas as nossas necessidades, permite, né, que através da sua bondade, de toda a sua lei, né, nos faça, né, entender que as nossas escolhas, que aquilo que nós entendemos, que aquilo que nós pensamos, muitas vezes não é o necessário, né? Muitas vezes não é aquilo que precisamos para a nossa evolução, não é aquilo que nós precisamos para que possamos cumprir, né, a lei de causa e efeito, corrigir as nossas falhas, buscar através do aprendizado, através da doutrina, através do nosso crescimento evolutivo, né, poder aprender, poder crescer, né? Porque sabedores que somos, né, que o nosso verdadeiro lar, né, é na pátria espiritual. Aqui estamos de passagem, aqui estamos para aprender, né? Vamos desencarnar, vamos retornar, vamos nos encontrar várias vezes, para quê? Para que juntos possamos evoluir, para que juntos possamos ter um caminho melhor. Então, como sabemos, né, que tudo, como já falamos também, que tudo que acontece, né, na nossa vida, no mundo, aonde quer que seja, né, tudo está sobre
as diretrizes e as normas e as leis divinas. Deus nos permite a cada dia que possamos evoluir, nos permite a cada dia que possamos ser melhores, nos dá condições para isso, né? Nos faz entender que Ele, como supremo que é, nosso protetor, nos faz, né, seguir caminhos do bem, nos permite que possamos fazer as nossas escolhas, mas nem sempre nós temos as escolhas certas, né? Então, como sabemos que, né, como espíritos, como ele até coloca aqui, né, que aquela questão para as mães, né, que os filhos sentem toda a vibração, que os filhos sentem, né, tudo aquilo que pensamos e que possamos buscar sempre pensamentos bons, que possamos ter vibrações boas, evitando assim trazer coisas negativas, porque isso vai atingir aquele que está no outro lado. Isso vai fazer com que ele também se sinta depressivo, se sinta revoltado, né? E Deus não quer isso de nós. Deus nos faz com que, através da prece, através dos nossos pensamentos, possamos estar ligados a Ele, possamos buscar nele a força, né, o amparo, para que possamos ter uma vida melhor, uma escolha melhor, né, um caminho melhor a trilhar. Então, sempre devemos confiar na vontade de Deus, né, porque Deus está sempre a nos guiar, está sempre a nos mostrar o caminho. Através do Evangelho, o nosso aprendizado, né, nós evoluímos muito. Por quê? Porque foi o que Jesus trouxe, né, a nos ensinar, a nos mostrar um caminho melhor. Embora estejamos ainda, né, com muitas dificuldades, passando agora por essa pandemia, né, para quê? Para que possamos nos melhorar, para que possamos, através, né, do aprendizado, do entendimento, das experiências, ter um caminho melhor, cruzar esse caminho, ter força, ter ânimo, ter fé, né? E a fé, ela faz com que a gente compreenda, que a gente entenda os desígnios que o nosso Pai deu a cada um de nós, né? Então, aceitar essas situações com resignação, né? Ter o entendimento, né? Claro que é difícil a aceitação, é difícil compreender, é difícil entender. Por quê? Porque quando nos atinge, né, os nossos pensamentos, muitas vezes, né, eles não comprovam o nosso aprendizado. Eles não afirmam aquilo, mas por quê? Porque precisamos passar por esses testes. Esses testes é que vão nos fortalecer. Essas experiências é que vão manter essa confiança em Deus, né? Então, o que precisamos? Aceitar com resignação diante dessas situações, ter os bons pensamentos, né? O nosso sofrimento, ele é prejudicial, como já falamos, né? Ele faz com que os nossos irmãos se sintam revoltados, se sintam entristecidos, se sintam enfraquecidos. E enquanto nós tivermos, né, num pensamento diante da situação, mandar bons pensamentos, né, estando com vibrações positivas, nós vamos conseguir, né, nos harmonizar, harmonizar aqueles que estão ao nosso lado, transmitir energias positivas. Então isso tudo é o que, né, a mensagem nos traz, né, buscando compreender, buscando entender o que está acontecendo, o porquê que Deus está neste momento nos privando de dar continuidade com aquele que está ao nosso lado, nos privando de dar continuidade com o jovem, né, que teria todo um futuro pela frente, que teria tudo a conseguir na sua vida, mas o quanto que isso seria benéfico a ele, o quanto que isso poderia auxiliá-lo na sua evolução, o quanto que isso poderia fortalecê-lo, né, no aprendizado, na harmonia, na humildade, no seu crescimento espiritual. Então, se isso não for um caminho que vá levá-lo a melhores escolhas, Deus, na sua sabedoria, na sua perfeição, vai escolher o melhor caminho para que cada um de nós possa trilhar. Então, meus amados, isso nos aprofunda muito, né, o nosso pensamento, a nossa mente, em relação
a todo o planejamento da nossa vida, né, a todo o planejamento do nosso crescimento, a nossa evolução, né, as nossas conquistas, né, a podermos a cada momento, né, nos fortalecer na fé, nos renovar na fé, na esperança, na confiança nesse amor que o Pai tem por cada um de nós, nos dando energias que nos renove, que nos dê força, que nos façam, né, sermos melhores, que possamos sermos melhores, né, nessa caminhada. Pois é uma caminhada muito difícil, porque estamos agora nesse momento, né, do distanciamento, nesse momento em que estamos em nossos lares, né, participando de outras atividades, fazendo coisas que não fazíamos, né, mesmo trabalhando, né, no nosso trabalho material, né, atendendo às nossas atividades, fazendo as nossas atividades, mas também participando um pouco mais, né, das atividades do lar, podendo então perceber, né, o quanto está sendo benéfico, né, para nós nos mantermos nesse distanciamento, estarmos nos nossos lares, com os nossos familiares, né, e buscando junto com eles, né, junto com esse distanciamento, nos fortalecer, nos aproximar, estarmos mais perto, né, buscando contatos com aqueles que estão mais distantes. Os contatos eles são mais sucessivos, mais próximos. Então isso nós vamos vendo o quanto estávamos distanciados de Deus, o quanto estávamos distanciados ainda também, né, das nossas famílias, o quanto isso estava distante de nós. Então podemos ver que este auxílio também, né, faz parte de uma programação, faz parte de uma necessidade, né, que está nos causando um bem, de uma necessidade que está fazendo com que nós possamos nos melhorar. E o importante também, né, mantermos as nossas ligações com o nosso trabalho, mantermos as nossas ligações buscando, né, fortalecer esses laços do trabalho espiritual, que nos protege, que nos ampara, que nos dá o equilíbrio, que nos fortalece. E cada vez mais, né, podermos elevar os nossos pensamentos, as nossas preces, né, aqueles irmãos que estão nesta frente de trabalho, auxiliando aqueles que estão sendo contaminados ou que estão sendo amparados, né, por esses irmãos, para que eles possam ter a força, a fé e a esperança, né, que o amor de Jesus os proteja, os fortaleça, e que tudo isso, né, faz parte do nosso aprendizado, e que tudo isso faz parte de um momento em que precisamos buscar, né, estarmos em prece, estarmos vibrantes, né, não nos envolver em pensamentos negativos e buscando sempre, né, estar agradecido a Deus, a Jesus, por nos dar a oportunidade de termos, através do Espiritismo, através do Evangelho, através de Jesus, o aprendizado, o fortalecimento para que possamos crescer, para que possamos aprender, possamos desenvolver as nossas capacidades e que juntos, né, sermos um instrumento de amor, um instrumento de paz, um instrumento de harmonia. Agradeço a paciência de todos, agradeço pelas vibrações, né, e que possamos dar continuidade a essas tarefas em novas oportunidades. Um grande abraço, fiquem com Deus, um abraço fraternal a todos.